Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar. Esse programa acontece aqui no canal Barueri.live, às terças-feiras, às 11 da manhã. E você pode participar desse programa. Conta pra gente o que você quer saber, o que é saúde e bem-estar para você, qual é o assunto que vai te trazer mais saúde, mais bem-estar para você, para sua família, assuntos relacionados ao teu físico, ao trabalho, enfim, muita coisa boa acontecendo por aqui. Nós já estivemos aqui, estávamos com saudade desse estúdio e agora estamos aqui gravando. O canal Barueri.live, esse ano de 2023, vem recheado de novidades. Nós estamos com um formato diferente para melhor te atender, para que você tenha uma programação ainda melhor aqui nesse canal que só cresce, que só traz coisas boas para gente. E agora nossa programação acontece 24 horas por dia, nossos programas são gravados e vem muita coisa boa por aí. Então, esperamos que você tenha, através desse dia, através desses momentos aqui conosco, o melhor que a gente pode te proporcionar e que você conte para a gente também o que você quer saber. E aproveitando, pode ser que esse canal também seja para você. Você que tem um produto, um serviço que traz saúde, bem-estar para as pessoas, vem participar com a gente, tem um espaço aqui para você. Quem sabe alguém que está do outro lado da tela precisa ou quer conhecer mais sobre o que você faz para trazer bem-estar para ela, e aí você vai ser muito bem-vindo aqui. Então, entre em contato conosco, nos siga nas redes sociais, nosso Instagram desse programa, Saúde e Bem-Estar Barueri Live. Então, você que ainda não nos segue, segue lá, Saúde e Bem-Estar Barueri Live. Também me sigam nas redes sociais, Elaine Muse, é M-U-Z-Y, Elaine Muse Oficial, e conta pra gente o que está fazendo sentido para você, como tem sido esse programa. Bom, hoje, como sempre, nós temos uma programação incrível aqui para trazer informação para você, para trazer informação, para trazer diversão, mas especificamente hoje a gente quer trazer um pouco daquilo que a gente gosta aqui no Saúde e Bem-Estar. Os bastidores, a desmistificação de algumas questões, de coisas boas aí que alguns esportes, algumas práticas nos trazem e que muitas vezes a gente não tem conhecimento ainda e traz um pouquinho de preconceito ou não sabe ainda muito bem como fazer, o que faz sentido, não sabe se isso se aplica à nossa saúde. Então hoje nós temos aqui como nosso convidado o Marcos. Ele é da Rembucan. Rembucan vocês já conhecem, a Escola de Artes Marciais, que tem trazido muita informação para a gente aqui nesse programa. Esteve com a gente no último programa, inclusive, de 2022. Então, um beijo aí para quem estiver agora nos assistindo. E muita coisa bacana que eles têm trazido para a gente, mostrando para a gente como disciplina, constância e se abrir para o novo pode trazer transformação para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Então, Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Aliás, muito obrigada pelos bastidores que nós tivemos nesse programa. Gente, saúde e bem-estar é maravilhoso na minha vida também, porque quanto eu aprendo com esse pessoal. Eu contava para o Marcos que eu mesma gosto de fazer a pauta, eu mesma gosto de ouvir os áudios, porque assim eu sei o que vai acontecer aqui quando eu estou com vocês, né? Então, obrigada pelas explicações, obrigada pelos áudios, pelas conversas que nós tivemos, obrigada pelos bastidores aqui hoje, porque eu já aprendi demais com você. Então, quero incentivar quem está nos assistindo a ficar com a gente até o final, depois compartilhar esse link, porque realmente vale muito a pena. A gente aprender coisas novas para a gente trazer coisas novas para a vida. E você que está começando 2023, se você quer coisas novas para você, se você quer chegar no finalzinho desse ano de uma forma diferente, precisa fazer coisas diferentes. Então, quem sabe, são as artes marciais. E, aliás, eu estou devendo ainda uma ida a Rembucan e logo, logo isso vai acontecer. Quem sabe o Aikido... Marcos, eu confesso que eu estou indecisa ainda qual seria a minha aula experimental, sabe? Porque cada um que... Vou te pedir só para você ficar um pouquinho mais perto do microfone aí, que talvez fique... E cada um que vem aqui, eu falo, não, é essa que eu quero fazer, é essa que eu quero fazer. Então, vamos ver hoje como é que vai ser as informações do Aikido. Então, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. E quero que você se apresente. Conte para o pessoal um pouquinho quem é o Marcos. E depois a gente vai falar das artes. Ok. Bom, meu nome é Marcos, sou professor de Aikido da Rembucan. O meu passeio pelas artes marciais começou com mais ou menos uns 14 anos de idade, eu tenho 47 hoje. Eu comecei no Karatê Shotokan, que é ensinado na Rembucan também, não comecei lá. Como chama? Karatê? Karatê Shotokan, que é o estilo que é ensinado na Rembucan mesmo. E depois eu fui para o Aikido. No Aikido eu comecei a treinar com o Ono Sensei, Ono Shihan, que faleceu há poucos anos atrás, acabou de falecer.
E na Associação Pesquisa de Aikido, onde ele construiu o espaço dele e me ensinava. Ele foi aluno do Kawai Sensei, que introduziu o Aikido aqui no estado de São Paulo. E treinei com ele até a faixa preta segundo Dan, e agora estou ensinando um pouquinho na Rimbukan esse Aikido que ele deixou pra gente. Nesse meio do caminho, eu acabei fazendo faculdade de Educação Física também, então além do Aikido, tenho a Educação Física como prática corporal também, né, como o caminho de práticas corporais. Aí já pensando num lado mais com evidência científica, com uma visão um pouquinho diferente daquelas visões tradicionais, né. Então, basicamente isso. Boa. Você está no quarto Dan, é isso? Segundo. Segundo Dan. Segundo, isso. Explica para o pessoal que está nos assistindo o que é isso. No Aikido, na arte marcial japonesa em geral, não sei como é que são nas outras, mas você tem um processo de evolução e crescimento pessoal e técnico dentro do tatame. E ele vai sendo marcado por diversas etapas. E essas etapas são representadas por graduações coloridas. Quando você tem uma técnica e uma vivência suficientemente amadurecida para as pessoas poderem chegar para você e dizer, olha, você agora entendeu mais ou menos como é que é o caminho. E você está apto a produzir o seu próprio caminho, então você recebe uma faixa preta. Que muita gente considera que a pessoa chegou ao mestre. Não, faixa preta é o começo. Antes da faixa preta é a introdução. Na hora que você chega na faixa preta, agora começa. Porque agora você aprendeu o básico e agora você ganhou autonomia. Aí dentro da faixa preta você tem diversos graus que vão sendo entregues aí conforme uma série de critérios técnicos também, de amadurecimento, de tempo de treino, enfim. Então é mais ou menos Quanto isso. tempo para uma faixa preta dentro do Aikido? Bom, na minha época eu estava indo ali uns 6, 7 anos mais ou menos, mas acho que hoje está indo um pouquinho mais rápido. Eu acho que depende um pouco... Existem várias linhagens e várias academias, depende um pouquinho de onde você vai estar vinculado. Mas eu acho que se você for pensar em uns 6, 7 anos, é um tempo razoavelmente bom para você chegar lá de forma tranquila e amadurecida. Tem muita pressa, fica muitas horas no tatame, pode chegar mais rápido. Mas será que vale a pena? Pois é, Marcos, eu quero aproveitar até a tua fala para esse gancho dessa pergunta. E principalmente eu aprendi isso muito com a Bárbara, viu? A Bárbara, aliás, se estiver com a gente aí, um grande beijo, um grande abraço para vocês. A Bárbara que faz toda a produção aqui quando vocês que vêm com a gente, ela fica lá trocando as informações com a gente. E ela, no primeiro dia que eu estive na Rimbukan, eu já visitei a Rimbukan, adorei, aliás, gente, você que está nos assistindo, se as artes marciais fizerem sentido para você, te convido a visitar mesmo, fazer uma aula experimental, inclusive, porque realmente o lugar é lindo, os professores, enfim, sou suspeita aí para falar. E a Bárbara, no primeiro dia que eu estive com vocês, ela me trouxe um conceito que não saiu da minha mente, né? Que foi, ela me trouxe, inclusive nós estávamos em anos de Copa, foi em 2022 que eu conheci vocês, e ela falou como essa questão que a gente tem hoje do imediatismo. Isso por causa claro, a quantidade de informações de forma tão acelerada que a gente recebe, nos impele a ser cada vez mais rápidos e mais efetivos. E muitas vezes algo que é um processo como os esportes, e especialmente a arte marcial, ela desanima porque as pessoas muitas vezes querem um resultado imediato. E aí ela até brincou, ela falou, olha, esse ano, por exemplo, que é o ano da Copa, muitas vezes as pessoas, as crianças principalmente, ficam naquela expectativa de o resultado muito rápido. E ela trouxe muito uma questão da disciplina, e foi uma conversa longa ali que nós tivemos sobre essa questão da disciplina, a constância, porque isso é um processo, né? Como que é isso para você? Você que já passou por esse processo, você que já chegou lá, vamos dizer assim, né? Como é esse processo? Tem uma frase que meu sensei, Ono Sensei, falava, eu ouvi isso umas tantas vezes dele, pra gente não tem exatamente a ver com isso, mas tem. Ele dizia assim, quando a gente estava aprendendo no tatame, ele dizia que não era pra gente olhar o que ele estava fazendo e aprender a técnica, era pra gente aprender com as células do nosso corpo. Era pra gente aprender com o corpo, porque a prática do Budô, da arte marcial, Budô moderno, né? Eu não gosto dessa palavra arte marcial que ela é confusa, mas do Budô moderno, ela tem que estar no seu corpo. Então não interessa o certificado que está na parede, porque ele não faz a menor diferença. É o que está no seu corpo que faz diferença. E quando a gente fala em Budô moderno, a gente não entende... Existe até um conceito, a ciência ocidental mesmo que se constrói hoje, de mente corpórea, né? De que não existe essa diferença entre mente e corpo. É uma coisa só, é tudo conectado, é uma interface. Então quando a gente fala que está no corpo, a gente não quer dizer que está no músculo, a gente quer dizer que não é memória muscular, a gente quer dizer que está dentro da gente como um ser vivente. E é esse Budô que interessa, é essa prática que faz uma diferença. Se você está certificado na parede ou não,
não faz a menor diferença. Tinha um amigo meu, inclusive, que ele treinava uma arte marcial mais combativa, e era muito engraçado que ele falava que tira a sua faixa e joga no chão, joga a sua, joga a minha. Tá vendo? A faixa não luta. Então, o que interessa é a prática que está na gente. Então, não adianta a gente treinar perseguindo uma graduação. No começo é natural isso, porque a gente está acostumado a vir da escola em que a gente é medido por provas e certificações, para poder dizer para as outras pessoas qual o nível técnico, de proficiência técnica que a gente tem em certas disciplinas. Então é natural que no primeiro momento a gente procure isso, porque a gente foi treinado e educado desde criancinha a pensar dessa maneira. Mas no final do dia, o que vai fazer alguma diferença para a sua vida é o que está de fato no seu corpo, é o que está incorporado, é o que te transforma, e não aquilo que certifica a sua proficiência. Mais ou menos filosofando o que se é e não o que se tem. Exato. Alguma coisa assim. Muito bom, muito bem. Eu já vou te fazer uma pergunta que foi uma das coisas que você me trouxe nos áudios que você explicou, um conceito que me fez pensar muito. Eu gosto muito, como eu falei, dessa ideia da disciplina, da constância que as artes marciais nos traz, e o respeito ao outro. Inclusive, aqui, a primeira vez que a Rimbucan veio ao programa, eles vieram em muitas pessoas e eles fizeram aqui várias práticas de várias artes, e foi muito interessante ver, por exemplo, as meninas. Nós tínhamos duas meninas, e aí elas colocando ao chão os homens maiores ali, que em tese tem mais força física e tudo mais. Então, foi muito interessante. Mas você trouxe um conceito que eu gostei muito, né, de uma construção de uma sociedade melhor, de uma união entre as pessoas, tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa filosofia da... Tá. Quando a gente olha para a arte marcial especificamente japonesa, a gente tem que entender que tem as artes marciais ancestrais, aquelas que são as mais antigas, das épocas de guerra do Japão, e tem as artes marciais modernas, o Budô moderno. O Japão foi um país que passou por muitas guerras, então quando a gente vai lá para trás no começo, eles tinham de fato um treinamento de combate que era extremamente agressivo. Era para guerra, era para combate, era para matar, era para ser eficiente. Com o passar do tempo, com a pacificação do Japão, essa visão foi mudando um pouco. Falando, isso aqui tem que servir para alguma coisa a mais, não pode ser só para produção de violência. E quando veio vindo para esse período Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, se construiu um conceito do Budô japonês para arte marcial moderna. Então, se tinha todo aquele sentimento do samurai antigo, que era aquele sentimento de não, a gente tem que lutar com honra até a morte, etc, etc e tal, que a gente conhece bastante da televisão e do cinema, que aliás é romanceado, não é aquilo ali, é um pouquinho diferente daquilo ali, na verdade é bastante diferente daquilo ali, mas o pessoal que sofreu a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes e durante a Segunda Guerra Mundial, os anos depois, olhou para trás e falou, aquilo ali levou a gente para uma coisa muito ruim. A gente precisa de uma outra coisa. Então, só treinar para matar, treinar para ser eficiente, para o combate, não é o suficiente. Então, se veio para a pacificação das artes marciais, do sentido, né, do sentimento das artes marciais. E nesse contexto nasceu o Aikido. Então, é um momento em que as artes marciais já são organizadas, não mais para vencer um adversário numa situação de vida ou morte, mas para construir uma sociedade harmoniosa e cooperativa. Que as pessoas aprendam a viver em conjunto, para que as pessoas aprendam a viver juntos, a se tolerar, a ter relacionamentos harmoniosos que permitam uma sociedade, que a sociedade moderna seja uma sociedade harmoniosa e pacífica e cooperativa, para que todos possam crescer juntos e não para vencer um conflito, em que você é treinado para destruir um adversário. Não, você é treinado para cooperar com as outras pessoas para construir algo melhor. Então, essa é a visão do Budô moderno. Perfeito. E aproveito para fazer uma pergunta. Eu tenho colocado nos stories ou conversado com algumas pessoas nos grupos e tudo mais, e dito já para as pessoas de antemão, como o nosso programa é gravado, o tema, e pedir para as pessoas fazerem perguntas para a gente fazer aqui ao vivo. Então, eu vou selecionando algumas delas, e uma que foi feito, que eu gostei muito, que vem ao encontro do que você está falando. Como que as pessoas podem contribuir umas com as outras, né? Assim, como que a luta pode... Como a arte marcial, foi essa a colocação. Como a arte marcial pode contribuir na união das pessoas ou nos relacionamentos das pessoas, considerando que isso é uma luta. Então, a pergunta era essa. Aí eu imagino que a pessoa que fez a pergunta, ela traz o seguinte, né? A luta, ela pressupõe um embate, a luta pressupõe
um arqui-inimigo, onde o mais forte vence ou o mais habilidoso vence. Então, como isso poderia... Então, de duas pessoas que estão realmente se contrapondo. E eu gostei muito dessa pergunta, porque é essa visão que a gente tem. Então, assim, como é que a luta pode trazer harmonia se o que a gente entende por luta é como se fosse briga? E aí eu estou parafraseando o mestre Chico, que ele que trouxe, que ele que nos explicou isso, né? A diferença de luta e de briga. Então, eu vou deixar a bola para você. Eu vou falar do ponto de vista do Aikido, que é aquilo que eu ensino, que eu treino e que eu posso falar. Mas no primeiro momento a gente tem que entender um pouquinho a diferença entre luta, arte marcial, que eu prefiro chamar de Budô moderno, por causa dessa vinculação ao Japão, mas é arte marcial moderna, e esportes de combate. Esportes de combate, ringue, é uma outra coisa. Luta é uma outra coisa. Agora vamos a gente falar de Budô, arte marcial moderna. Esse espírito japonês de pacificação, ele acontece de um jeito um pouco diferente. Quando a gente fala do Aikido, por exemplo, ele tem toda a sua movimentação construída em cima das artes marciais ancestrais. Mas uma série de modificações foram introduzidas no Aikido. É difícil dizer isso, mas do meu ponto de vista, para que não funcionasse. Porque a proposta não é um combate real. Então, quando você vê a proposta, a metodologia de treino do Aikido, o ataque que está sendo feito, ele não tem a intencionalidade de um ataque, de destruição do oponente. Ele é uma proposta de movimento. Então, muita gente fala que os ataques do Aikido não parecem ser efetivos ou que são vinculados a movimentos de cortes de lâmina de uma espada, mas a distância não é a distância de uma lâmina, porque, na verdade, eles são uma proposta de movimento, uma proposta de conexão. Então, a partir do momento que eu tenho esse ataque, entre aspas, eu tenho uma primeira conexão. Alguns mestres de Aikido dizem que essa conexão entre as duas pessoas começa antes do ataque. E isso também ainda está vinculado a essas artes mais ancestrais, que é dosar tempo, distância antes daquele contato iniciar. Mas quando o ataque do Aikido vem, ele não vem com aquela intenção de destruir o oponente, mas de ter um ímpeto de movimento com uma certa intensidade. E a maneira como a movimentação do Aikido ela acontece, ela permite que os dois troquem o movimento, né? Construam um movimento novo, que não é mais um movimento de um contra o de outro, mas é um terceiro movimento que engloba as duas pessoas. Então, é difícil falar sobre sensação sem mostrar a técnica, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Você tem aquele contato inicial e você sente o fluxo do movimento. Está com uma certa velocidade, com uma certa intensidade, num certo sentido. Se você vira no mesmo sentido e acompanha esse movimento, você está construindo um determinado gesto e você está acompanhando aquela mesma intensidade. E aí, de repente, no meio do movimento, eu deixei um espaço vazio e a pessoa percebe que eu deixei um espaço vazio e ela ocupa esse espaço vazio. E aí eu simplesmente percebo que ela modificou o movimento dela, ocupou o espaço vazio e eu tenho um novo estímulo, eu tenho que modificar um pouco mais a minha posição e ir construindo uma nova posição. E assim a gente vai fazendo. Dentro do Aikido, as chaves não foram construídas, os golpes de arremesso não foram construídos para finalizar a outra pessoa, mas que seja possível fluir nesse movimento contínuo de exploração do gesto do outro, até que a gente chegue no final do movimento. Então a gente aprende a cooperar. O ataque que a outra pessoa está propondo, o grau de intensidade, o peso do movimento, a direção do movimento, me permite entender como a outra pessoa pensa, como a outra pessoa sente, e exige que eu me adapte a ela. Enquanto eu vou construindo o meu movimento. A gente tem falhas nesse movimento e esses espaços de falha vão sendo ocupados e a gente vai em cima disso construindo um diálogo. Né? E não importa qual o seu nível técnico, o teu movimento sempre vai expressar a maneira como você pensa e sente. Não tem como ser diferente. O teu gesto e a maneira como você desenvolve a mecânica da técnica sempre vai expressar aquilo que você sente, aquilo que você pensa. E eu posso não gostar disso, porque eu posso não compartilhar com você da tua forma de pensar, seja metodologia de treino, seja qualquer outra coisa, mas eu tenho que lidar com isso. E aí eu vou ter uma decisão para tomar no momento que isso está acontecendo. Eu vou ser extremamente agressivo e vou partir para uma atitude combativa, que era a arte ancestral,
ou eu vou ser cooperativo e vou me manter fiel à proposta do Aikido e vou me movimentar de uma maneira cooperativa, procurando entender esse movimento e me envolver com ele de uma forma menos agressiva. Olha que eu já estou quase pedindo para que a minha aula experimental seja de Aikido, porque realmente é maravilhoso ouvir isso que você está trazendo. E, Marcos, você acredita que, considerando esse trabalho interno, pelo que você está me falando, existe todo um trabalhar interno nosso, Sim. até porque imagino eu, e depois eu quero experimentar, fica aí já, Renbukan, eu quero fazer aula de Aikido. Eu imagino que traz uma autorreflexão até, Bastante. né, por que eu faço assim, por que eu penso dessa forma, por que isso me irrita. Eu faço um trabalho, eu estava te contando nos bastidores, eu faço um trabalho, eu tenho a Casa Telos, e eu faço um trabalho de desenvolvimento de pessoas, especialmente pessoas que estão em transição, e pequenas empresas também que estão em construção de cultura, construção de missão, visão, valores. E claro que isso mexe com uma série de coisas, né? Desde pessoas alocadas em certos lugares, como também questões muito internas, os medos das pessoas, as dificuldades de mudança, os desafios, enfim. Então, uma série de coisas, um trabalho realmente muito, muito rico. E eu desenvolvo dentro disso um autoexercício que é o que eu trago para as pessoas. Eu sempre trago. Por que isso me irrita tanto? Por que isso me desestrutura tanto? Porque o que vem de fora, a informação é informação. Por exemplo, o que vem do meu, não vou dizer oponente, né, mas da outra pessoa que está comigo nessa, né, o meu companheiro de treino, adorei. O meu companheiro de treino é uma informação de acordo com o que ele é. Por que isso me desestrutura? Ou por que isso me fortalece? Então, isso é dentro da casinha emocional que a gente processa. Sim. Então, eu gosto muito disso. E já estou adorando essa questão. Eu já estou aqui pensando em alguma coisa, sabe, da gente trazer para outras pessoas, levar essa informação para outros grupos também, que como pode trazer fluidez mesmo. Então, você que está nos assistindo, você que acompanha o Saúde e Bem-Estar, aproveita, compartilha esse link, esse programa está gravado, você está nos assistindo, mande para as pessoas que você ama, quem sabe a história das pessoas, conecta as nossas histórias, traz transformação para as nossas vidas. Então, meu convite para você é que você divulgue e que você conte para as pessoas e que, principalmente, você pratique os conceitos que você ouviu aqui hoje, ou quem sabe a própria arte é para você. E aí vou te convidar para estar lá na Renbukan para entender um pouquinho mais. E como que você acredita que toda essa transformação interna, todo esse movimento interno traz benefício para as pessoas nas outras áreas? Você acredita que sim, ou isso se limita ao tatame? Não, eu vou dar um passo atrás, desculpa. Eu vou dar um passo atrás antes, para depois voltar para essa sua pergunta. Indo lá atrás, como é que esse movimento interno acontece? Não é a arte, não é a disciplina que traz isso para você, é a maneira como você pratica. Aí tem uma metodologia de treino, que é a metodologia do Aikido, e ela pode ser trazida para você de formas diferentes conforme o teu professor e a maneira como você mesmo escolhe treinar. Mas tem uma coisa particularmente que eu acho muito importante, que é a prática atenta. A prática comprometida e a prática atenta. Tem um conceito na arte marcial japonesa que é meio assim, controverso, cada um fala que é uma coisa, mas ele chama Zanshin. Eu prefiro chamar só como atenção plena. Então você tem que entrar na prática com atenção plena e total. Então, quando você está se movimentando, por exemplo, no trabalho de 2 a 2, a gente fala que a hora que você entra no dojo, que você entra num espaço de treino, você já está atento a absolutamente tudo e todo mundo. Você já está vendo como as pessoas se comportam, como elas sentem, como elas pensam. Você está cuidando do espaço, porque aquele espaço tem que ser um espaço especial para você. Você cuida da sua roupa para que seja agradável para as outras pessoas treinarem com você, para que você esteja limpo e asseado. Não porque faz parte da disciplina, mas porque é melhor para as pessoas estarem treinando com você dessa maneira do que se você estivesse sujo e largado, por exemplo. E a gente comentou, né, todo momento de aproximação, contato inicial. E até comento às vezes com alguns alunos, assim, tem uns espaços abertos, o aluno deixou as costas para o outro porque ele não está prestando atenção que a outra pessoa está lá. Se você tem realmente atenção plena no outro, você não vai deixar espaço aberto. Porque você está totalmente atento a outra pessoa. Se você deixou um espaço aberto no seu movimento, é porque você não estava prestando atenção. Lógico, tem um amadurecimento técnico de você conseguir enxergar aquele espaço. Mas aí é o amadurecimento da técnica e da prática. Quanto mais você treina, mais atento a mais detalhes você fica. Mas para que isso aconteça, não é treinar onde vai a mão, onde vai o pé. É a atenção.
Por que a mão veio aqui? Por que o pé veio ali? Por que o quadril virou assim? E essa atenção, ela vai em 2, 3 lugares. Primeiro, no seu próprio corpo. O Utada Sensei, que é um sensei de Aikido bastante icônico, assim, que você vai falar, primeiro eu treino sozinho, que é a capacidade de dominar o meu corpo. Então, a atenção plena em cada parte do meu corpo. Por que quando eu viro a mão, o meu quadril tem que vir junto? Ou, quando eu quero que seja separado? Porque quando eu dou um passo, a reação do meu quadril e do meu ombro é essa. Quando eu dissocio, quando que eu associo, qual que é o efeito de cada coisa, qual que é a sensação de cada coisa. Quando eu faço isso num espaço com outra pessoa, então a minha relação com o espaço, a minha relação com o outro, quando eu me movimento, como o outro está reagindo ao meu movimento, como o outro está recebendo o meu movimento. E a maneira como o outro recebe o meu movimento gera um efeito no meu corpo. E eu tenho que prestar atenção no meu movimento inicial, na resposta do outro e no como o meu corpo recebeu a resposta do outro. E quais espaços não estavam ocupados. E aí vem a próxima etapa, como as outras pessoas em volta de mim estão treinando, porque se eu jogar você num lugar que alguém jogou ao mesmo tempo, as duas pessoas vão se bater. E no Aikido a gente fala, não, quem jogou é responsável por isso, não quem caiu. Porque se eu estou jogando alguém no chão, eu tenho que ver que uma outra pessoa está jogando ao mesmo tempo. Né? E, então, essa atenção plena naquilo que está acontecendo, junto com o trabalho técnico, de amadurecimento técnico, vai construindo essa relação. E quando a gente sai do mental, para de interpretar o que a outra pessoa está fazendo, está sentindo, está pensando, e fica só atento, a gente corta esse filtro da interpretação. A gente só vivencia o que está acontecendo. Você só vivencia isso, você se mantenha fiel ao seu princípio de que você quer cooperar, você quer construir algo junto, atento a tudo que está acontecendo, ao invés de ficar interpretando o que está acontecendo. Então é assim que a prática corporal constrói esse processo. Uma vez que você entendeu isso no tatame, do mesmo jeito que eu falei que todo o teu movimento sempre expressa a maneira como você pensa e aquilo que você sente, isso é inevitável, porque nós somos uma mente corpórea e não uma mente separada de um corpo, não dá para separar o que você é aqui e o que você é fora. Essa história do eu pessoal, o eu profissional, isso é bobagem. Isso é bobagem, não tem como você separar isso. Você consegue construir um personagem, mas você não consegue ser duas pessoas. Então, quando aqui no tatame, a tua prática atenta e comprometida te constrói e te modifica, essa modificação vai para todos os lugares. Desde que a sua prática atenta a sua prática nos outros lugares também seja uma prática atenta. Cada vez que você liga o automático em qualquer coisa da vida, você está no automático. Você não está fazendo nada além de ser levado. Você vai ter tempo de olhar para trás e ver o que você fez. Mas eu estou planejando uma estratégia no futuro. Mas enquanto você está planejando essa estratégia, você está atento ou você está nesse processo interpretativo, mental, distante dos seus próprios sentimentos e pensamentos? Ou você está naquela prática atenta em que você está olhando tudo o que está acontecendo e só vivenciando aquilo e observando e esperando as oportunidades, os espaços acontecerem. Né? Eu acho, inclusive, que... Bom, deixa eu Não, eu ia falar, não precisa nem responder, né? Porque, aliás, as duas coisas que você falou que são perfeitas, isso é uma fala também minha, do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz as outras. Então, observa um comportamento de alguém que você vai perceber provavelmente o comportamento dela em outras situações. E é muito interessante. Eu, por exemplo, num determinado momento, eu faço recrutamento de pessoas e é claro que eu olho aquilo que os entrevistadores sempre observam e que, inclusive, quando você vai numa entrevista de trabalho é dito, mas que realmente chegou atrasado na primeira entrevista. Né? Bom, mas estava chovendo, São Paulo, trânsito, caos e tudo mais. Mas, assim, é impressionante como aquela prática vai se repetir ao longo do movimento, sabe? Ao longo da contratação, enfim. Então, são pequenas coisas que trazem para a gente. E para a gente alcançar um outro nível, a gente precisa realmente mudar. Né? Então, é muito interessante o que você está trazendo, porque é o convite que eu fiz aqui para as pessoas no começo do programa. Então, reforço aí o convite para você. Mas até usando a própria ideia da pessoa que chegou atrasada na entrevista, se você está numa prática atenta, você vê como essa pessoa chegou atrasada. Sim. Qual que é a atitude que acompanha o atraso? Quais são as outras coisas que acompanham o atraso? Quais são as falas, quais são os comportamentos, qual é o sentimento, qual é o nível de tensão que essa pessoa está? É verdade. Porque, de repente, ela está certa, não é um hábito, aconteceu. Sim, exatamente. Às vezes, não.
Não tem como saber. Mas se você está na prática atenta, antes de você julgar o atraso, você está recebendo. É verdade. Você está recebendo, sentindo aquilo, se movimentando conforme aquilo, você não está julgando aquilo. Você está interagindo com aquilo que aconteceu. Né? Então, essa é a prática atenta, que vem do Budô. Você não julga rápido demais. Você não reage rápido demais, porque você vai reagindo harmoniosamente em conjunto com aquilo que está vindo para você, sempre extremamente atento a cada pequeno detalhe do que está acontecendo. E quando você reage rápido demais e você erra, você percebe. Porque você está acostumado a se observar também. Você fala, pô, aqui escorreguei, eu julguei rápido demais, eu cometi um erro. Tudo bem, continua fluindo, mas você está atento ao que está acontecendo. Isso faz uma grande diferença. E continua fluindo. Né? Sim. É exatamente isso. Continua porque nós estamos aqui. Vou aproveitar e deixa eu ver as outras perguntas que nós temos aqui. Ah, sim. Desculpa te cortar, até ia comentar. Mas isso depende muito mais de como você treina do que você treina. Então tem muita gente, por exemplo, no Aikido, que treina o Aikido com muita regra. A mão tem que ser exatamente aqui, o pé tem que ser exatamente ali, a técnica tem que ser exatamente essa. Quando você treina com essa atitude, você não está fluindo. Você está cumprindo regras. Excelente. Você até ganha o certificado na parede, que a gente falou. Ele vem, mas o que está no seu corpo, o que você pôs no seu corpo, não é uma prática atenta. É um conjunto de regras bem definidas. E você faz o ângulo correto, a velocidade certa, a técnica doída, a chave dolorida, a remessa com eficiência, mas você é um Aikido protocolar. É um conjunto de técnicas bem executadas, mas é um conjunto de regras, não é um fluir. É o decorar para fazer a prova, que não vem o aprendizado. Então, para que esse efeito que você estava comentando apareça no treino, não é o que você treina, é como você faz essa prática. Excelente. Desculpa te interromper, mas eu achei importante. Sensacional fique à vontade. Aqui o Saúde e Bem-Estar é um bate-papo, essa aqui já é tua casa e fique à vontade para trazer todas as questões que você trouxer, porque o nosso objetivo é trazer informação para quem está nos assistindo e, quem sabe, transformação também. E nós vamos para os nossos comerciais. Eu quero que você fique muito atento também ao que está acontecendo aqui no canal Barueri.live. Muita coisa boa, muita programação para você, 24 horas por dia. Então, um pouquinho do que nós temos para te oferecer. Acompanhe toda a programação, acompanhe os nossos comerciais, fique atento e a gente já volta com muitas outras questões. Até já.
relaxar nesse calor e vir aqui na cafeteria Escher e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Escher tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Eu estava aqui nos bastidores agradecendo o Marcos Rizzi por dividir tanta coisa boa com a gente. Eu aprendi um monte, espero que você também tenha aprendido. Espero que nós possamos colocar isso em prática, tudo que vimos e ouvimos aqui hoje. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Primeiro, qual é a diferença do Aikido para as outras artes marciais? Porque para nós é muito mais conhecido o judô, o karatê. Então, quando fala em artes marciais, a gente já pensa nisso. E eu aprendi na Embucan também que a gente tem muitas artes marciais. Então, qual é a diferença dessa arte para as outras? Tá. O Aikido, como eu até comentei um pouquinho no começo, ele tem a sua base. Eu nem gosto de chamar de arte marcial, né? Eu chamo Budo moderno ou uma disciplina de movimento. Eu encaro o Aikido muito como uma disciplina de movimento. Ele tem a sua raiz em artes marciais ancestrais, especificamente da Itori ou Aikijutsu, que o pessoal costuma citar como a ancestral direta e mais histórica do Aikido. Mas eu acho que o Aikido veio muito da própria experiência do Morihei Ueshiba Sensei, que é o fundador do Aikido, que também tem o Daitori Aikijutsu, mas ele construiu essa técnica com base na visão dele de mundo. Então você tem uma movimentação baseada nas artes ancestrais, que são formadas principalmente com chaves de braço, torções de braço e golpes de arremesso. Mas não tem ataques. E essa é a grande diferença. Isso é um pouco controverso, né? Por uma série de razões, que a gente não precisa entrar nessas razões agora, mas os ataques do Aikido, a gente não treina o ataque. Então você tem gestos que iniciam um movimento a dois, que a gente chama de ataque. Que é uma pegada no braço, uma pegada na manga do kimono, uma pegada na gola, duas mãos na gola, duas mãos na mão, no pescoço, um ataque contundente que simula um movimento de espada ou uma estocada de faca. Aí tem uma discussão, os socos são socos ou são estocadas de lâmina, mas ninguém treina essa estocada de lâmina para ser eficiente. Ninguém treina essa pegada de gola para ser uma pegada muito forte. Porque a ideia não é que se tenha um ataque eficiente. Então começa daí a diferença. As outras artes marciais você treina 1000 socos para quando você entrar o soco, a outra pessoa não conseguir defender e você conseguir quebrar a pessoa. No Aikido, o soco é uma proposta de movimento, uma proposta de conexão. A gente não treina 1000 socos, a gente treina só conexão. Aí tem outro ponto também, estou tentando lembrar, acho que foi Nishio Sensei, que comentou um tempo atrás, tem uns vídeos dele na internet fácil de achar, que ele fala que no Aikido não pode ter defesa. Nas outras artes marciais você tem um ataque, você defende o ataque e você contra-ataca. Seja elas artes mais tradicionais, sejam as mais modernas, mais contundentes, elas vão ter um ataque e um contra-ataque. No Aikido você não tem defesa. Se você defender o ataque, você já tem conflito. E não é essa a proposta do Aikido. Então no Aikido você pega aquele ataque que entrou e você se reposiciona em relação a ele, você forma uma conexão e você flui no mesmo sentido do ataque.
Eu não gosto de usar essa ideia que as pessoas falam, de usar a força do adversário contra ele mesmo, porque tudo isso é conflito. É usar a força do outro, está usando. Contra ele mesmo, conflito. No Aikido, a gente aproveita aquele ataque como uma forma de criar uma conexão inicial para que a gente, através das técnicas, consiga fluir num movimento conjunto. Construindo um movimento novo. Eu prefiro pensar dessa maneira, assim. Isso tem lá suas controvérsias, a gente pode entrar nelas se você quiser. Mas, a princípio, essa é a grande diferença. E muitas técnicas do Aikido, por exemplo, então, tem certos movimentos de braço que poderiam ser finalizados no meio do caminho com um quebramento, ou com uma chave, ou com um arremesso, mas que o fundador prefere, não, vamos fazer um círculo bonitinho até o chão, ao invés de machucar outra pessoa e finalizar lá. Então quem olha fala, mas não é eficiente. Mas não foi feito para ser eficiente, foi feito para ser fluido, em conjunto com outra pessoa. Mas esse ataque não é tão eficiente, podia jogar de outro jeito, mas ele não foi feito para ser tão eficiente, ele foi feito para formar uma conexão. E aí a gente poder construir um movimento em conjunto. Então essa é a grande diferença do Aikido para os outros sistemas. Vai se perceber uma diferença de proposta, então há também uma diferença metodológica de como se treina. Não se treina atacando e defendendo com brutalidade. E vai se perceber uma diferença técnica, que aí já se fala mais em mecânica de movimento, porque é toda uma mecânica construída para se treinar junto e não para se destruir o oponente. Isso dito, existem linhas de Aikido diferentes que tentam treinar isso de formas diferentes. Então, tem algumas linhagens que tentam trazer a prática para uma prática mais agressiva. Mas aí eu vou falar da minha, não dos outros. Eu estou apaixonada pelo tema. Você que está nos assistindo, te recomendo a seguir a Renbukan. A Renbukan é RENBUN, Renbukan Brasil, uma escola de artes marciais. É uma escola mesmo, porque é esse aprendizado que a gente traz. Então, eu fico encantada com cada participação, cada informação que a gente tem aqui. Te recomendo também a aprender um pouquinho mais. E aí a gente vai para uma última pergunta, que é a pergunta que talvez... É a pergunta de milhões, né? Como andam dizendo por aí, e que vem muito ao encontro de tudo que nós falamos hoje. E aí são as perguntas dos nossos telespectadores que já nos mandaram com antecedência. Existe prática religiosa dentro do Aikido? Essa é uma pergunta bastante interessante, na verdade. Assim, não existe uma prática religiosa, mas a gente tem que pensar em alguns pontos. Assim. Eu vou separar 2 grandes pontos. Então, primeiro, o tal do Ki, né? A ideia da energia que todo mundo sempre comenta muito no Aikido. E o segundo, alguns procedimentos de treino e de comportamento no dojo. Eu treinei com um sensei que era japonês. Então, ele trouxe do Japão, não só para a vida dele, a cultura dele. Então, às vezes, quando a gente treina em alguns lugares, a gente treina não só a arte marcial, mas a cultura de quem está trazendo aquilo ali para a gente. E tudo que é no Japão, todas as culturas japonesas, todas essas práticas japonesas têm uma certa vinculação com a espiritualidade japonesa. Então esse é um ponto. Né? Quem está treinando hoje, por exemplo, está treinando com uma outra geração que não necessariamente traz isso. E quando a gente praticava isso com essas pessoas, isso nunca foi imposto. Mas a gente tem que também entender e separar bem o que é aquela herança cultural japonesa ligada à espiritualidade deles e o que é uma mera prática corporal. Para o japonês, nada se separa. Mas aí a gente vem para o segundo ponto, que é o mais importante. E aí eu me apoio um pouquinho também na entrevista do Tada Sensei e em uma literatura mais específica de filosofia sobre o Ki. O ocidental aprendeu a interpretar o Ki como uma energia esotérica que flui através do movimento. Não é assim que as coisas acontecem. Então, numa entrevista com o Tada Sensei, o entrevistador pergunta para ele assim, Sensei, ninguém no Hombu Dojo é a sede do Aikido no mundo, fica lá no Japão. Fala em Ki. Por quê? Ele fala, porque isso cada um tem que aprender sozinho. Não tem um caminho para isso, que é imposto, que é uma verdade. Né? Se entende que cada um deve interpretar isso de uma forma. Porque essa espiritualidade que vem através da prática, ela não é uma espiritualidade esotérica religiosa. Ela é o processo de autodescoberta através da prática. Né? E cada um tem que saber qual que é o seu caminho. Cada um tem que saber qual que é a sua espiritualidade. E o que interessa para você ou não. Então a gente sabe que tem alguma coisa presente. Por quê? Porque você está numa prática atenta que, na verdade, é uma grande investigação sobre você e a sua relação com o mundo e com as outras pessoas.
não tem como não esbarrar numa espiritualidade, mas esbarra numa espiritualidade porque você é um ser espiritual e não porque existe alguma energia mágica ou alguma prática mística ali dentro. Então se entende que mesmo que eu quisesse usar o Aikido especificamente para um desenvolvimento espiritual, que não é o caso, mas se quisesse, caso eu te ensinasse alguma coisa, eu estaria interferindo no seu processo. Então se eu quero que a pessoa se desenvolva espiritualmente através do Aikido, eu não posso interferir. Eu tenho só que ensinar a prática, e a própria prática vai levar a pessoa para o caminho que ela consegue ir a partir de quem ela é e do estágio de evolução que ela está nesse momento. Eu não posso interferir nesse processo, porque senão de novo vira uma memorização técnica para a pessoa colocar na prova. E aí eu posso estar muito mais criando ilusões na pessoa do que ajudando ela a evoluir. Então não se fala, o certo é não falar nisso. Não estou também o certo, né? Aqui estou caindo no certo e errado de novo, mas que se diz que não se fala muito nisso porque a pessoa tem que trilhar isso sozinha a partir do potencial que ela tem. Sem não imitar o meu processo, mas seguir o processo dela. Isso dito, não tem uma prática religiosa, porque é o seu processo. Eu não preciso conhecer ele e eu não posso interferir nele, ainda que eu conheça. Ainda que todos compartilhem a mesma espiritualidade, a mesma religião, não é para interferir. É diferente se duas pessoas saindo do tatame e vão conversar sobre algum assunto porque tem essa intimidade, esse papo lá fora. Tudo bem, não tem problema nenhum. Faz parte da evolução dessas pessoas ter essa conversa. Mas não, eu como professor ou quem está dando aula não pode interferir nesse processo de vocês têm que seguir por aqui. Não é assim que funciona. Nossa, sensacional. Aquele momento do programa que você fala, bom, não preciso me manifestar mais. Assim, as perguntas... Marcos, quero te agradecer demais primeiro por estar aqui conosco. O Saúde e Bem-Estar agora já é tua casa também. Esteja à vontade para estar conosco outras vezes. Você que nos assistiu, mais uma vez te convido a compartilhar esse link, a dividir com outras pessoas tudo aquilo que a gente viu e ouviu aqui hoje. E saiba que, com certeza, contribuiu muito para a nossa evolução, para o nosso crescimento, esse encontro com você. Então, gratidão demais. E, olha, eu estou convencida aí de fazer uma aula de Aikido e depois eu mostro aí para vocês que estiverem nos assistindo como são os bastidores, né? Eu brinquei que eu vou fazer edições do vídeo, né? Só vou mostrar os movimentos ali que derem certo. Mas é com os erros que a gente aprende mais, né? Pois é. Então, e eu gosto muito de trazer aqui no Saúde e Bem-Estar, eu brinco que eu não tenho nenhuma inquietação em mostrar os bastidores, o que acontece, porque os bastidores é a vida como ela é. Então, sim, eu gosto muito de trazer para as pessoas, para que isso sirva de incentivo para as pessoas, não como uma forma engraçada de o erro do outro e da risada, mas isso traz crescimento para a gente, né? Porque sim, tem muita gente mostrando hoje o que dá certo e o que às vezes é o processo de crescimento, né? Não é o que dá errado, é o que é o processo de crescimento. Então, gratidão demais, gratidão por trazer a tua própria experiência, por trazer tanto conhecimento para a gente. Palavras finais para quem está nos assistindo e a gente se despede novamente com muita gratidão e com a promessa de que nos encontraremos lá na Rimbucan, com certeza. Agradeço a oportunidade de poder dividir um pouquinho dessa experiência que eu fui construindo através dos anos, da minha prática, da maneira como eu aprendi e que eu tento passar para frente. E espero que tenha colaborado um pouquinho com quem está ouvindo e fica o convite para aparecer lá na Rimbucan e fazer uma aula experimental das outras também, mas já que dou. É o que a gente falou hoje. Com certeza. Né? E poder experimentar e vivenciar isso na prática, porque às vezes é difícil falar de uma prática que é tão corpórea e tão prática e ainda passar alguma coisa. Então, convido para vivenciar isso. Tem que estar lá. Que eu acho que é o melhor jeito de entender isso. Nem que seja para vivenciar um pouquinho, não quiser ficar, não precisa, mas se deu a chance de vivenciar. Né? Aliás, a visita a Rimbucan já vale pelo passeio, porque o lugar é um lugar lindo, a região é muito bonita. O dia que eu estive lá, era um pôr do sol e o tempo estava um pouquinho chuvoso, então estava aquela névoa, sabe? Nossa, assim, sei lá, me imaginei já no Japão, aquelas coisas que a gente vê em filme, aí já vem eu, né? Hollywoodiando a coisa aqui, mas muito bom. Então,
Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada pelo teu tempo, por dividir conhecimento conosco e te desejo sucesso, um 2023 maravilhoso para você, para a Rembucan, e que realmente você possa dividir tudo isso com tanta delicadeza, com tanta profissionalidade, com tanta maestria para outras pessoas, muitas que sejam alcançadas com tanta coisa gostosa aí. E, mais uma vez, deixo para vocês aí o convite. Lembre de dar o seu like nesse nosso encontro e conta pra gente aqui no Saúde e Bem-Estar o que você quer saber, o que fez sentido para você, porque a gente vai ter um prazer gigantesco de dividir com você e trazer aqui no Saúde e Bem-Estar, aqui no canal Barueri.live, aquilo que de melhor tem para que você possa ter uma vida com mais saúde, com mais bem-estar, com mais ação e que 2023 seja um ano maravilhoso para nós. Obrigada por estarem aqui. E nos encontramos no próximo Saúde e Bem-Estar aqui no canal Barueri.live. Até lá, gente!